Existe um fenômeno que explica por que muitos de nós não nos planejamos para nossa aposentadoria ou para conquistar a independência financeira, mesmo sabendo que isso é importante. Não existe ninguém que nega que isso é importante, mas são muitos poucos os que fazem isso, que se preocupam e realmente fazem isso. Eu vou te dizer qual é esse fenômeno e até o final do vídeo vou te explicar como não cair nessa armadilha. E o que acontece é o seguinte: quanto mais distante no tempo se encontra uma recompensa futura, menor é a motivação imediata para conseguir essa recompensa. Então é como se você estivesse vendo um objeto que é muito grande, mas você está vendo a uma distância muito grande. Então ele parece pequeno. Se você está na frente de um prédio, por exemplo, um prédio alto, mas atrás desse prédio, lá no horizonte, tem uma montanha, você tem certeza, você sabe que aquela montanha é muito maior do que o prédio, mas da sua perspectiva, o prédio parece ser muito maior do que a montanha. Quando a gente vê um problema, a gente sabe que lá na frente aquilo pode ser um problema, mas é muito distante no tempo, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, esse problema parece pequeno da perspectiva do tempo atual. E isso tem um nome, tá? O nome disso é desconto hiperbólico. É o nome desse fenômeno que acontece com a maioria das pessoas. Inclusive, tem um vídeo que eu fiz há muito tempo, foi um dos primeiros vídeos do canal, e nesse vídeo eu falo um pouco sobre isso, não dando esse nome, mas eu falo de um experimento que foi feito em relação a isso, que é o experimento dos marshmallows. Tá? E no final do vídeo eu vou colocar um link lá para você assistir esse que foi um dos primeiros vídeos falando sobre o assunto. Bom, e o que o desconto hiperbólico explica, né? Ele explica que nós, seres humanos, somos mais motivados por aquilo que está mais perto, por uma meta que está mais perto de alcançar, tanto na magnitude, no tamanho da meta, quanto no tempo também. Então não adianta nada você traçar uma meta para daqui a 20 anos. Tá? Você pode sim traçar uma meta para daqui a 20 anos, mas você tem que quebrar essa meta em vários pedacinhos até encontrar uma meta para daqui a uma hora, para hoje ou para daqui a uma semana, metas mais curtas de serem alcançadas. Tá? A maioria das pessoas, o que o desconto hiperbólico explica, é que a maioria das pessoas não brigam, elas não vão lutar por uma meta muito longe, muito longa. Né? As pessoas sabem que é importante se preparar para a aposentadoria, tá? Se preparar para ter independência financeira, para conseguir manter o padrão de vida após a aposentadoria, mas elas não fazem. Justamente porque, se você parar para pensar, dependendo da idade que você tem 20 anos, sua aposentadoria é daqui a 30, 40 anos. Né? Quando você vai parar de trabalhar ou diminuir o ritmo. Se você tem 30 anos, sua aposentadoria é daqui a uns 20, 30 anos, entendeu? Então, é muito longo. Mas acontece que aquele objeto que estava lá distante e parecia pequeno, à medida que o tempo vai passando, as pessoas começam a se preocupar mais. Então, acontece de ter muitas pessoas com 45, 50 anos, mais de 50 anos, que aí sim elas começam a se preocupar com a aposentadoria. Não é que não dê para fazer alguma coisa em relação a isso. Claro que dá, sempre dá, nunca é tarde para correr atrás. Mas concorda que é muito mais difícil, né? Então, o que eu vejo são muitas pessoas se arrependendo de não terem começado antes. Tá? Mas isso é só uma falha de perspectiva, porque à medida que o tempo vai passando e você vai se aproximando da aposentadoria, é como se você estivesse se aproximando daquela montanha que você viu lá longe, e aí você percebe, cara, essa montanha realmente é bem grande. E aí você começa a se preocupar, começa a entender que para você passar por essa montanha, você precisa de muito mais esforço do que aquilo que você achava lá atrás, quando você via a montanha à distância e não imaginava que ela fosse tão grande. Então, como que você faz para driblar isso? Eu já dei até uma dica. Primeiro, você traça um objetivo de muito longo prazo. Vamos supor que daqui a 30 anos você queira ter 5 milhões de reais. Tá? E aí você vai quebrando isso. Daqui a 5 anos, o que você quer ter? Tá? Você traz um objetivo muito longo, aí depois você traz esse objetivo para 5 anos. Daqui a 5 anos, o que você precisa ter, o que você precisa fazer, ou o que você precisa ter feito, melhor falando, para que daqui a 20, 30 anos, aquele objetivo longo, dependendo do que você quiser, seja alcançado. Aí beleza, você determina o objetivo de 5 anos. Feito isso, você vai determinar o objetivo de 1 ano. Daqui a 1 ano, o que você precisa ter conquistado para que daqui a 5 você atinja aquele objetivo de 5 anos, para que daqui a 20, 30 você atinja o objetivo de mais longo prazo.
Aí beleza, você determina o objetivo de um ano. Daqui a um mês, o que você precisa ter conquistado para que daqui a um ano você atinja o objetivo de um ano e assim por diante, para que você atinja o de 5 e atinja o de longo prazo. E daqui a uma semana, o que você precisa ter conquistado? E daqui a um dia, o que você precisa ter conquistado? Então você precisa conectar o seu presente com todos os seus amanhãs, tá? Uma coisa leva a outra. É como um dominó, né? Um efeito dominó. Você só consegue derrubar todos os dominós se você derrubar o primeiro, né? Então você derruba o primeiro e ele derruba todos. Uma coisa tá ligada à outra, beleza? E aí quando você tem o objetivo de um dia, isso fica muito mais palpável, concorda? Aí você fala, pô, pensando na minha aposentadoria, e aí eu vou me preocupar com o objetivo de um dia. Sim, porque se você tiver o hábito de poupar todo santo dia, você pode inclusive colocar um cofrinho, entendeu? Isso é bastante recomendado, inclusive, para moldar a sua mentalidade em relação à economia, a guardar dinheiro, né? Ao ato de guardar dinheiro. Você tem lá um cofrinho, todo dia você se compromete a colocar uma moeda, algum valor lá, pelo menos R$1, R$2, enfim, qualquer valor. E aí no final do mês, no final de um tempo, quando aquilo encher, você pega e joga aquilo para os seus investimentos. Mas se todo santo dia você tiver uma meta, fica muito mais fácil, né? Se você precisa guardar R$300 por mês, só para facilitar a conta, se você precisa guardar R$300 por mês para conseguir lá o seu objetivo de 20, 30 anos, significa que você precisa guardar somente R$10 por dia, né? 300 dividido por 30, somente R$10 por dia. Então fica muito mais palpável. Você fala, pô, beleza, R$10 por dia eu consigo fazer. Faça isso, tá? Essa é a forma de você conseguir atingir esse objetivo e dar importância para isso. É você trazer tudo para mais perto, tá? Aquela montanha gigante lá, você tá trazendo ela para mais perto e tá vendo, pô, legal. Para chegar nessa montanha, primeiro eu preciso subir esse degrauzinho aqui menor. Um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos e objetivo de longo prazo, tá legal? Então você precisa conectar o seu presente com todos os seus amanhãs. E se você nunca investiu, você vai ter várias opções de investimentos para colocar esse seu dinheiro, tá? Para que lá no futuro você tenha a sua aposentadoria, a sua independência financeira. Então, como uma das opções para te ajudar, eu escrevi um e-book chamado Os 3 Passos para Lucrar no Mercado de Ações. Claro que o mercado de ações é só uma das opções que você tem para construir o seu patrimônio. Mas vai aqui embaixo, clique no link da descrição e baixe esse e-book que está aparecendo aqui em algum lugar, tá? Que são os 3 passos para lucrar no mercado de ações, tá legal? Então se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Forte abraço e até o próximo vídeo.